Hoje é a nossa primeira aula do curso de controladores lógicos programáveis e hoje nós vamos ver como utilizamos aqueles conceitos do primeiro módulo da parte de lógica digital, aquela coisa de portas, lógicas, registradores e tudo mais. E eu vou fazer isso, nós vamos falar até dos fios que nós vamos usar. Nós vamos começar realmente do início, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês que os primeiros CLPs eles eram muito grandes, porém faziam poucas operações. Mas hoje o CLP ele pode fazer desde os controles lógicos mais simples até controles de PID, de sintonia, de controle muito sofisticados. Então, vai depender daquilo que você quer fazer. Mas ele pode fazer desde lógica, simplesmente a lógica, ou interagir a lógica com a parte de sintonia de controles analógicos. Você pode fazer num CLP toda a parte de utilidades da sua empresa, como controlar a energia elétrica, o ar-condicionado, os elevadores, a água, como você pode também, junto com isso, fazer a parte de controle de emergências, detectores de fumaça, sistemas de botoeiras de pane de alarme, iluminação de emergência, como você pode fazer o controle de máquinas, automação de malhas, tudo no mesmo CLP, fazendo com que você tenha talvez uma redundância de memórias. Algumas empresas fazem isso em três máquinas, né? Em três CLPs. Mas você pode usar uma com redundância de memória, com redundância de CPU. Aqui nesse painel que vocês estão vendo a base de como funciona tudo. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu CLP, e aqui eu tenho todos os meus contatores endereçados. Tudo está endereçado. Ou seja, se eu quiser ligar qualquer motor, tudo que eu tenho ali na minha unidade, ele está endereçado aqui. Então aqui são minhas saídas, né? Meus outs, minhas saídas. E eu tenho uma entrada aqui, né, com fonte de alimentação. Eu tenho aqui alguns relés para saída de cabo de rede e outras coisas mais. Então, tudo que entra na minha unidade vai entrar na borneira que está na lateral aqui desse painel. Então, tudo que entra e sai está na borneira desse painel aqui. E a grande vantagem qual é? Antigamente, quando você tinha uma modificação para fazer na sua planta, você tinha que furar painel, passar cabo, tirar cabo, lançar mais um contador de tempo ou um outro equipamento discreto. Hoje não. Basta que você simplesmente reconfigure aqui o seu programa, que você reconfigura aqui suas saídas. Então é uma coisa muito mais rápida, né? E isso é uma ajuda incrível. Quando nós estivermos fazendo os nossos programas lá no ControlLogix, o ControlLogix ele foi desenhado, né, para essa máquina aqui, tá certo? Essa máquina é talvez a mais avançada da família da Alambrader hoje, né? Então o ControlLogix, ele quando comprado, né, quando adquirido, ele vem com um programa, que é o programa que você vai aprender, que você está recebendo aí, que você já deve ter instalado. E nesse programa você pode fazer uma lógica muito grande, né, para uma máquina muito poderosa que é essa aqui, que é essa máquina. Aqui eu tenho um painel que eu peguei como um padrão para você. Por quê? Aqui eu tenho o CLP, controlador lógico programável. Aqui eu tenho uma fonte auxiliar para alimentar meus equipamentos de 24 volts e alimentar as entradas 24 volts que eu tivesse aqui. Eu tenho um disjuntor, um contator. Aqui eu tenho uma tomada auxiliar
que é para poder ligar meu notebook para poder carregar os programas aqui no CLP. A borneira de entrada, onde todos os cabos entram, né? Todos os cabos entram aqui e vão aqui para os meus I/Os, né? E aqui eu tenho um sistema de válvulas eletropneumáticas, né? E eu, nesse caso aqui é um painel de controle para sistemas eletropneumáticos. Mas ele guarda algumas coisas muito interessantes, né? Que todo projeto você deveria pensar em adotar, né? Uma fonte auxiliar, não usar a fonte do CLP para alimentar transmissores, válvulas de controle, nada disso. Fazer o 24 ser independente para esses equipamentos. Uma tomada auxiliar para você poder colocar seu notebook, carregar e ler e ver o que está acontecendo lá no seu CLP. Aqui eu tenho então um painel um pouco mais encorpado, onde eu tenho os disjuntores de entrada, o CLP. Esses aqui são os contatos que o CLP vai partir, então são os relés, né? Que o CLP está ligando as suas saídas. Ele não está ligando diretamente só no contator de saída principal, ele está fazendo isso também isolando com relés de 24 volts, né? Relés menores, uma fonte de alimentação e minha borneira de ligação. De novo, todos os meus I/Os estão entrando aqui. Essa cor verde aqui são dos cabos terra, né, do que está aterrado. E esses duplos aqui são mais menos lá do meu sinal de saída, né? Aqui eu tenho um outro painel também bem interessante de mostrar para vocês, aonde eu tenho uma fonte auxiliar, um CLP da família A5, minhas borneiras, onde todos os sinais de I/O estão entrando aqui, né? E minhas borneiras aqui com pequenos relés auxiliares, né? E desse lado aqui eu tenho de novo, olha, minha borneira principal, né, de entrada, meu barramento terra, né? Todos os meus cabos estão sendo aterrados aqui, né? O shield dos cabos estão vindo para cá para ser aterrados aqui. Uma tomada auxiliar, como nós já vimos, um CLP, aqui meus disjuntores de entrada, um transformador de comando e aqui uma fonte de alimentação auxiliar. Aqui eu tenho duas máquinas, né? Dois CLPs com CPUs independentes, a tal tomada de auxiliar, o barramento para aterrar todos os cabinhos shields que vierem para cá, um IHM, onde eu faço a leitura das condições do controlador. Não posso fazer a programação por aqui, ele não programa por aqui, ele só faz leituras, tá certo? Eu posso mudar até set de alarmes e tudo mais, mas ele não muda a programação em si. E aqui em cima eu tenho então meus disjuntores de entrada e aqui do lado uns bornes auxiliares. Bem, aqui nós temos um controlador discreto, né, a parte frontal dele. Então entra lá um transmissor de pressão e sai, um exemplo, né? Entra um transmissor de pressão e sai um sinal para uma válvula de controle. E aqui eu tenho blocos funcionais de PID, OUT, analógico de entrada, analógico de saída. Aqui eu tenho variáveis de processo, aqui eu tenho set points, variável manipulada, entrando aqui no meu CLP. Então aqui eu tenho todos aqueles sinais dos transmissores e das válvulas entrando aqui nesse barramento, fazendo toda a lógica, mandando para atualizar aqui em cima no computador. Então esse pedaço aqui, ó, está fazendo o que antes fazia esse controlador aqui. Só que nesse caso aqui eu teria que ter vários controladores e aqui basta um CLP e uma tela. Então essa tela que você está vendo aqui
ela passa na verdade para dentro aqui da tela do meu computador. Então eu posso ver aqui no meu computador dezenas, centenas de controladores, né? Porque agora, em vez de estar usando esse controlador discreto, eu vou estar usando todas as minhas entradas direto para o CLP. E esse sistema a gente chama de escada, né? Esse sistema onde você coloca todas as suas entradas analógicas, digitais, você chama de escada. Aqui, ó, nós temos então uma tela de vídeo, ela atualiza aqui os meus equipamentos de campo, que são atualizados novamente no meu computador, que atualiza a tela e assim eu vou fazendo um controle do meu sistema. Aqui eu tenho uma rede de remotas, né? Ou seja, entradas e saídas remotas. Elas estão ligadas aqui por cabo, por rede. Elas vão aqui para o meu cartão de rede. O meu cartão de rede aqui tem uma CPU e vários bastidores, aonde eu tenho várias entradas e saídas. Veja que nesse caso estou entrando em rede e ele está distribuindo aqui por rede também. E a minha CPU aqui em cima atualiza tudo e manda para a minha estação de operação. Aqui nós temos os meus equipamentos de campo. Tenho vários CLPs, né, para aquisição de dados. Por exemplo, eu tenho um CLP na unidade de utilidades, eu tenho um CLP na unidade de tratamento de água, eu tenho um CLP aqui na unidade de craqueamento. Então eu tenho CLPs em cada unidade, todos eles falando com a minha estação de operação que faz o meu controle supervisório. Escada. Escada seria esse sisteminha aqui, né? Eu tenho um CLP, eu tenho aqui a comunicação de dados, que é a minha estação de trabalho, né, para comunicação de dados, todas as minhas entradas estão aqui, e eu faço um controle, né? Então aqui é a estação de controle, eu tenho aqui no 2 o sistema de computador, eu tenho 3, né, minhas unidades remotas, né, minhas RTUs, né? Meu 4 é meu sistema de comunicação, que seriam meus cabos de rede, e o 5 aqui seria o meu CLP. O conceito de escada é, na verdade, um supervisório de aquisição de dados, né? Ou seja, na Supervisory Control and Data Acquisition. O SCADA coleta e armazena dados para você monitorar o controle de processo. E esses dados podem ser analógicos, discretos e digitais. E também você pode ter, junto ao SCADA, um processador, né, um computador, que vai pegar todos esses dados, é, guardar na memória dele e ficar fazendo uma série de relatórios, relatórios de tendência, gráficos de tendência, para que você tenha isso em outro patamar. Por exemplo, quando uma pessoa quiser saber alguma coisa sobre os dados da unidade, ela não vai entrar diretamente no computador do que faz o controle e faz a comunicação com o CLP. Ela vai entrar nesse computador à parte e ali ele não consegue se envolver com detalhes da planta, mas ele consegue pegar todas as informações de produção daquela unidade. Aqui eu tenho o SCADA, que é o CLP mais PC. Então eu vou no mercado, adquiro um CLP, eu compro um PC, compro um controle supervisório, que é na verdade um programa que não tem a ver com o CLP, é um programa à parte, que faz as minhas telas, né, que eu vou poder construir as minhas telas, e eu vou jogar no meu CLP todos os meus dados de aquisição, né, tudo que eu quiser de aquisição de dados, sejam digitais ou analógicos, né, e isso tudo vai para o meu CLP, que vai fazer todo o controle lógico disso, a entrada e a saída, e vai atualizar as telas do meu controle supervisório, que está na verdade no PC. Então, o controle supervisório nada mais é que um software onde eu construo minhas telas, endereço minhas telas para os endereços que eu tenho lá no CLP. Então, eu entro com todos os dados, vou para o CLP e ele atualiza as minhas telas. E pelas minhas telas eu posso mandar input para ele fazer input lá embaixo também, né? Ou seja, se eu quiser partir o motor, eu entro pelas telas,
essas telas comunicam essa decisão minha de ligar uma bomba, por exemplo, ou fechar uma válvula, vai para o CLP e o CLP vai distribuir essa informação lá para baixo. Aqui eu tenho o primeiro ponto de tudo isso. Onde começa tudo isso? No cabo, né? Então aqui, gente, ó, antigamente nós utilizávamos um cabo assim, desse jeitinho aqui, sem shield, sem nada, para ligar é, toda a parte de botoeiras, inputs, né, com botoeiras, é, chaves de limite, coisas assim. E também usava para fazer a parte de contatores, válvulas solenoides e tudo mais. Bem, não se usa mais esse tipo de cabo para isso, né? Nós usamos agora, seja sinal analógico ou sinal digital, nós usamos o nosso cabinho aqui, ó, que é um cabinho shieldado. Aqui eu vou para minha chave, né, ou para minha lâmpada, ou para minha solenoide, ou para o meu contator, e aqui eu vou jogar todos para um aterramento. Sendo que eu só faço esse aterramento no painel. No campo, esse shield é cortado. Você não utiliza, né? Ele ficaria sem ligar. Já no painel, ele é unido e jogado num ponto terra. Eu não posso fazer isso, não posso ligar o shield no campo, no painel, porque senão criaria um efeito capacitivo ali no cabo. Esse cabo, esse shield, que envolve os dois cabinhos, é na verdade para colher toda a parte de interferência eletromagnética, né? E tanto para não entrar quanto para não sair. E eu aterro todo esse transiente aí. Olhando simbolicamente, esse shield é esse tracejado aqui. E esses dois cabinhos, ó, são esses dois cabinhos aqui, ó. Então, quando eu vejo esses dois cabinhos aqui, ó, eu estou vendo esse shield é isso aqui, ó. Então, sempre que eu ver esse sisteminha aqui, ó, eu estou sabendo que é esse shield aqui. E os dois cabinhos, lógico, são esses dois cabinhos. E, como eu falei, agora nós usamos tanto para analógico como para digital. Antes a gente só usava isso para analógico. Agora nós usamos para analógico e digital cabinho shieldado. Aqui eu tenho uma borneira. Então, na verdade, quando eu estou entrando com meus I/Os, né, tá vindo lá meu contator, meu contato auxiliar, meu cabinho de 4 a 20, minha saída para o campo de 4 a 20, não importa. Eu não vou levar isso direto lá pro CLP. Não vou entrar nos cartões diretamente com isso. Eu vou entrar numa borneira. As borneiras são divididas assim, ó. 1, 2, 3. Aí vem um terra, 1, 2, 3, aí o terra. Esse aqui já são cabos de potência e o seu terra. Então aqui, por exemplo, já seria um cabo que estaria indo para um motor, né? Então tá saindo lá do motor e vindo para cá, e aqui está saindo lá para o contator desse motor. E aqui desse lado aqui, ó, nós ligaríamos os nossos cabinhos, inclusive o shield. E depois nós iríamos pegar todos os shields e aterrar. Aqui nós podemos ver algumas borneiras, né? Que nós temos vários tipos de borneiras. Tem borneira que já vem com proteção contra borneiras com proteção para transiente, borneira com fusíveis, borneira com relezinhos, enfim, nós temos vários tipos, né? E aí vai da preferência, do gosto, né? E do projeto que você vai fazer. Aqui no caso, eu estou vendo que tem os bornes aqui já com os relezinhos auxiliares no interior dele. E aqui eu tenho meus disjuntores. Aqui eu tenho uma chave, né, de um disjuntor. E aqui em cima, minhas entradas e saídas. Minhas entradas e saídas, minhas entradas e saídas. Ou seja, aqui é por onde vai entrar os meus I/Os. Bom, e como é que nós ligamos tudo isso? Então vamos lá. Eu tenho aqui então o meu CLP. As minhas entradas estão aqui. Minhas saídas estão aqui. Veja que aqui eu tenho a linha, né? A alimentação de linha. Então ela vem aqui, ó, e pega toda a ponta das minhas entradas. A outra ponta das minhas entradas vai para o cartão do I/O do CLP. Agora veja, né? Na verdade, isso aqui teria aqui uma borneira, né?
Então, isso tudo aqui, esses dois contratos entrariam numa borneira e aqui da borneira viria para cá, para o meu CLP, já fica afiado. Porque, na verdade, eu faço a fiação inteira do meu cartão para a borneira. Mesmo que eu não use todos os meus inputs e todos os outputs, a fiação eu faço toda. Eu fio todo. Eu não vou deixar para agora, eu vou passar o cabo lá. Então, quando eu instalo o meu CLP, eu já faço todas as fiações, todos os meus cartões de entrada e saída já vão para a borneira, né? Então, à medida que a pessoa vai utilizando lá a borneira, ela vai ocupando os espaços lá embaixo. E aqui a saída é a mesma coisa. Eu pego a linha 2 aqui, ó, né? E faço esse comum aqui, ó, né? Que é o comum para as entradas e o comum aqui, ó, né? Tá vendo aqui do L1 é comum para as saídas. Então, se o L1 aqui é comum para as saídas, o L2 é comum para as entradas. E aqui eu tenho todas as saídas, né, do meu sistema e um aterramento. Então aqui eu tenho uma lâmpada, aqui eu tenho uma solenoide, aqui eu tenho uma solenoide, uma lâmpada, solenoide, uma lâmpada. E aqui, como é que fica, né? Já é um sistema 24 volts. Então, ó, eu pego o meu mais e vou ligando, ó, no meu opto-isolador, que é o meu cartão, e eu tenho aqui embaixo, ó, meu 24 aqui, ó, o meu opto-isolador. Então eu tenho aqui meu 24 entrando na parte de baixo, né, dos Qs, que são minhas saídas, né? E aqui eu tenho minha lógica, eu tenho o bus e tenho o backplane do rack, que é onde o meu cartão é sloteado. Então o meu cartão é sloteado, tem toda uma lógica aqui dentro, a saída é opto-isoladora e eu tenho um bus que alimenta essa lógica que vai lá para o backplane, que vai diretamente para a minha CPU. Aqui nós temos então minhas entradas, minhas saídas, todo vindo aqui para a minha CPU para fazer minha lógica, e aqui o programa que está rodando aqui dentro, que vai rodar aqui dentro. Então essa lógica toda que está aqui vai vir aqui para fazer com que essas entradas e saídas sejam, como nós já falamos anteriormente, né? Eu tenho um sistema de scan que vai escanear essa entrada, vai ver em que situações que ela está, atualiza o programa e o programa atualiza de uma vez só as saídas. Ele não atualiza de uma em uma. Então ele faz um scan. Que situação que estão as entradas? Ah, ok. Qual é a lógica que eu devo fazer então para as saídas? Ah, ok. Então eu atualizo todas de uma vez. E isso é feito milhões de vezes por segundo. Então ele está lendo milhões de vezes por segundo. Como é que está a entrada? Como é que está a saída? Como é que está a entrada? Como é que está a saída? E vai se ajustando. Aqui nós temos um exemplo, né? Eu tenho então uma lâmpada, né? Uma outra lâmpada, um botão e as proteções aqui. Aqui então como é que eu vejo isso? Ó, meu botão de liga, meu botão de desliga, né? E as duas lâmpadas aqui. E elas estão aqui no potencial zero. Então aqui eu tenho um jump para o liga e desliga e aqui eu tenho um jump para as minhas saídas. Então eu estou entrando só com fio na minha saída, só com fio na minha entrada. E aqui eu faço a lógica dessa configuração. Agora vamos entender mais uma coisa, né? Nós já entendemos lá o cabo, sabemos que é shieldado, como é feita as entradas, como nós temos que fazer a parte de comum, tanto para a parte de entrada como comum da parte de saída. Mas vamos agora entender os sinais, né? Nós temos sinais digitais, temos sinais analógicos. O sinal analógico é um tipo de sinal contínuo, que varia em função do tempo. Um velocímetro analógico de ponteiros, um termômetro analógico de mercúrio, uma balança analógica de molas, um voltímetro analógico de ponteiros, são elementos de sinais lidos de forma direta e sem passar por qualquer decodificação complexa, pois as variáveis são observadas diretamente. Para entender o termo analógico, é útil a gente contrastá-lo com o termo digital. Então, tipos de sinais em instrumentação ou em automação que são analógicos. São esses sinais pneumáticos de 3 a 15 e os eletrônicos de 4 a 20, 1 a 5 ou 0 a 10. O sinal digital é um valor discreto, descontínuo. Então o que acontece? Ou ele está 0 ou ele está 1.
Então isso significa que ele só tem dois valores pré-determinados num instante de tempo, né? Ou 0 ou 1. Agora, sinais discretos são sinais obtidos de contato, que só tem duas possibilidades, aberto e fechado. Então, quando a gente fala assim, ó, sinal de contato aberto e fechado, não é um sinal digital, ele é um sinal discreto. O sinal digital vai ser uma carreira de 01, 01, 01 que formam uma palavra, né? O sinal discreto é o sinal que vem do contato. Então, quando eu tenho um contato, ele é um sinal discreto. Ele vai fazer 01, que vai entrar para o meu CLP como uma informação. 01, 01, 01. Mas ele é um sinal discreto. Já o sinal digital um número de bits, né, que eu estou recebendo continuamente. Ele é 0 ou 1, mas eu estou recebendo continuamente. O sinal discreto é o que vem de um termostato, de um pressostato, de um botão liga, de um botão desliga, de um botão de pane, de um botão de emergência. Esses são os sinais discretos. Então, quando a gente fala assim, quantos sinais digitais você tem, não é igual ter sinais discretos. Então, quando você está lendo uma planta para ver, poxa, deixa eu ver quantos sinais aqui eu tenho de aberto e fechado, quantos sinais eu tenho de pressostatos, termostatos, quantas chaves eu tenho aqui, aí eu falo em sinais discretos. Entradas digitais por sinais discretos. Eu tenho aqui, olha, sensores capacitivos e indutivos. Eu tenho tumbles que predeterminam um ponto de set para um alarme. Os tumbles são sinais digitais, eles não são discretos, porque no tumble eu formo um sinal digital mesmo, formo um número. Então, tumble é um sinal digital. Aqui eu tenho um contato aberto e fechado, que é um sinal discreto. Eu tenho um térmico, que é um sinal discreto. Então, quando o térmico abre, né, porque o motor, a corrente do motor está muito alta, eu mando um sinalzinho lá para o meu CLP para dizer assim, ó, eu abri lá o motor porque o térmico está abrindo aqui, hein? Aqui eu tenho um botão de emergência, que quando eu quebro o vidro, né, eu já vou acionar lá, olha, alguém quebrou o vidro lá do sinal de emergência. E já fala pro CLP. Aqui eu tenho manoplas de operação de máquinas, que pode todas pro CLP. Aqui eu tenho aqueles sensores de presença de ambiente, quando a pessoa entra. Também é um contato aberto e fechado, né? É um sinal discreto. Aqui eu tenho botões, que são todos sinais discretos. Aqui eu tenho um bloco auxiliar de contator. Então, se eu tenho lá um contator e eu quero que o motor entre, né, através do meu CLP, pensa assim, ó, eu apertei o botão e ele ligou. Como é que eu tenho certeza? Como é que eu tenho certeza que o meu contator fechou? Então eu mandei um sinal para fechar o meu contator para partir o motor. Como é que eu faço para entender assim, olha, fechou lá, hein? Tá dentro. Confirmo que fechou. É porque o meu bloco auxiliar me manda aqui, ó, contatos, né? Então aqui eu tenho 4 contatinhos. Eu posso pegar isso aqui e mandar direto lá para minha entrada de I/O para fazer várias coisas com isso. Por exemplo, se cai o térmico, ele vai tirar o botão pronto. Pronto fica fora. Então, esse sisteminha aqui é muito bom para você fazer o pronto do motor, né? Ou seja, olha, ele entrou realmente. Porque você pode ter quebrado o cabinho que vai lá para o contator e ele não entra. Você está pensando que fez tudo certinho, né? Só que o contator não entrou. Eu tenho de novo um botão de emergência. Então, tudo isso aqui nós podemos colocar como sinais discretos e entradas digitais, né? Que conta também com o tumble aqui. As saídas. Nós temos contator, lâmpadas, aqui ó, solenoides de uma válvula para operação de cilindros pneumáticos, sistema de iluminação de emergência, sistema de incêndio, sirenes, alarmes, alarmes audiovisuais aqui do lado, enfim, tudo que você queira usar para fazer uma lógica lá no campo. Também tenho solenoides de vários tipos. Aqui eu tenho, olha, solenoide de segurança intrínseca, solenoide comum,
solenoide para P's, né? Solenoide redundante. Enfim, eu tenho aqui vários tipos de solenoide para vários tipos de situações, que são minhas saídas que também. Minhas entradas analógicas. Por exemplo, ó, esse aqui é um TC, né? O cabo que vai lá para o motor passa aqui no meio, ele induz uma corrente aqui nesse transformador e esse transformador vai me dizer qual é a corrente que está passando lá no meu motor, né? Isso aqui é analógico. Então eu pego esse sinalzinho, mando lá pro meu controlador lógico programável. E dependente desse sinal, eu posso dizer, olha, o motor tá, vou dar alarme aqui porque a corrente do motor está muito alta. Eu posso fazer dar várias informações para o operador através disso aqui. Por exemplo, eu parti o motor está dando que ele entrou em operação, só que não tem corrente, então alguma coisa está acontecendo, né? Porque se eu estou dizendo que ele está ligado, ele não tem corrente, ele não está rodando. Aqui eu tenho um transmissor de pressão, aqui eu tenho um transmissor de temperatura, aqui eu tenho um transmissor de vazão, aqui eu tenho um transmissor de pressão manométrica. Esses aqui, eles vão para um cartão analógico de entrada 4 a 20. Já esse aqui, que é um termopar, ele vai para um cartão diferente. Ele vai para um cartão de termopar ou um cartão de PT100. Porque ele está aqui, ele não sai 4 a 20 daqui. Daqui sai milivolts ou a diferença de resistência, né? A resistência de um RTD, né? De um PT100. Então, esses aqui são exemplos de entradas analógicas. E as saídas analógicas? Minhas saídas analógicas são meus elementos finais de controle. São minhas válvulas, né? Então, aqui são minhas saídas analógicas. Existem outras saídas analógicas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho inversores de frequência, né? Então, nos inversores de frequência, o que eu levo e trago do meu CLP? Por exemplo, ó, saída analógica 4 a 20. Então eu posso pegar essa saída analógica aqui, ó, 4 a 20, e levar para minha entrada analógica lá do CLP. Aqui uma saída pulsante. Eu posso levar também lá para o meu CLP. Aqui são saídas de coletor aberto para fazer alarmes. Aí eu já talvez não tenha tanto interesse, mas posso pegar essa saída de coletor aberto e levar lá para o meu parto essas saídas aqui vão para um relézinho e os contatos eu levo lá para o meu CLP. Aqui, ó, uma saída relé. Posso ir para o meu CLP. E aqui a comunicação padrão RS485 que eu posso também mandar para o meu CLP e fazer a comunicação entre os dois através desse padrão RS485. Aqui desse lado eu tenho uma saída de 24 volts, máxima de 150 mA, ou seja, eu posso alimentar 24 volts alguma coisa, no máximo 150 mA, que já é bastante coisa. Se você pensar que tem instrumento aí de 4 a 20, né? Então, de 4 a 20, se eu tiver todos ligados, no máximo, né? No 20. E aqui, ó, eu tenho o comando de velocidade. Então, ele está dizendo para mim, ó, 0 a 10, 0 a 10 ou 4 a 20, 0 a 10 ou 4 a 20. Isso tudo vai lá para o meu cartão de entrada analógica no CLP. E aqui, eu tenho as minhas saídas do digitais lá do CLP, né? Vindo para cá, ó. Frente, reverso, multifunção 1, 2 até multifunção 8. E aqui já não, né? Aqui já vai para o disjuntor que alimenta o meu sistema inteiro. E aqui a saída direta para o motor. Então eu posso ligar este sisteminha aqui diretamente lá para o meu CLP e fazer toda essa lógica lá dentro e mandar para cá e pegar o resultado dessa lógica e mandar para ele refazer a lógica, né? Ele fazer o scan em cima dessas saídas. Uma coisa que é importante, quando eu estou falando de fazer transferência de sinais analógicos, uma coisa é muito importante, mas muito importante. Aquele cabo shieldado que nós vimos lá no início, o shield dele deve ser ligado só em um ponto. Lembra que eu falei para você? Que é dentro do meu cartão, eu ligo o meu shield lá no meu painel. Agora o shield não é terra. O shield ele foi feito para tirar
meus ruídos eletromagnéticos. O terra é alguma coisa muito maior, que é o do meu sistema de SPDA, que é para me evitar minhas descargas atmosféricas. Então, o que acontece? Se eu não fizer com que esse aterramento lá do campo, estou lá no campo, fique no mesmo potencial do meu painel, se cair um raio lá, o meu campo vai subir, o meu painel vai descer e eu vou queimar meu sistema. Então eu preciso levar um cabo, levo um cabo do meu terra do campo até dentro do meu painel. Isso é importante. Você não pode confiar que aqui está aterrado, lá está aterrado, eu não vou levar um cabo. Não, você tem que levar um cabo dali até lá. Aqui, veja bem, né? Eu tenho um transmissor. Na verdade, esse mais menos aqui, esse mais menos aqui, né, é um sinal que vem da minha fonte de alimentação e vai preenchendo no caminho, né, os instrumentos discretos. Então vamos ver como é que funcionava isso. Eu tenho uma fonte, então venho, né? Então eu estou ligado aqui. Então esse sisteminha aqui, né, tá em série, né? Eu faço uma série aqui, né, até o meu terra. Então eu venho mais, menos, menos e terra. Veja que o negativo aqui, negativo aqui, está aqui. E o meu positivo, está aqui. E isso aqui, isso aqui é o shield. Isso aqui, é o shield. No CLP, isso aqui, vai ser tudo feito dentro do CLP. Então, na verdade, esse cabinho e esse cabinho param na minha borneira. Então, é justamente o meu limite. Daqui para cá está dentro do meu painel. Então, isso aqui vem para a minha borneira e lá dentro o CLP faz o que tem que fazer. Agora, aqui fora, eu tenho que ter um outro terra, que é o terra de carcaça aqui. Esse terra de carcaça não é o shield, certo? Então eu tenho aqui o meu sinal saindo, tá? E meu shield aqui, né? Só que como eu falei para vocês, eu não vou aterrar aqui porque eu vou aterrar dentro do painel. Então o meu shield do cabo aqui não precisa ser aterrado aqui, que ele vai ser todo aterrado lá dentro do painel, desse lado aqui, Já a carcaça vai ter um cabinho que vai sair daqui e vai para um ponto de aterramento. E esse ponto de aterramento é o tal ponto que eu vou ter que levar para o meu painel. Então eu vou passar ver o aterramento de todos os pontos lá, ver onde que está a malha de aterramento, onde tudo está aterrado, e vou levar esse cabo para dentro do meu painel e aterrar a minha barra de terra lá do meu painel. Deu para entender? Então esse shield aqui é só dentro do meu painel. Eu não ligo o shield aqui desse lado. Tudo isso aqui é feito, o registro, o controle, indicação, tudo é feito dentro da lógica do meu CLP. E esse shield aqui é o shield do painel. O terra vai estar ligado aqui nessa carcaça aqui, nessa carcaça, ligado talvez nesse suporte mesmo, talvez mais embaixo na base desse suporte, não importa. E aí esse terra eu levo para dentro do meu painel, né? Eu levo para dentro do meu painel e deixo todos no mesmo potencial. Uma outra forma de comunicação também seria utilizar a parte de IHM, interface homem-máquina. Então, essa interface homem-máquina que nós estamos vendo aqui, ela alimenta o meu CLP com informações e recebe dele informações para atualizar graficamente a tela. Aqui, esse cross, como é chamado, né? Todos os cabinhos vão por uma caixa de ligação, né? Essa caixa está lá no campo. Então eu ligo todos os meus cabinhos aqui. Essa caixa já está totalmente fiada para o meu cross. À medida que eu for entrando com novos instrumentos, eu só vou ligando nessa caixa. Então eu posso, por exemplo, no meu projeto, só sair com uma parte, né?
minha borneira A, minha borneira B, minha borneira C, né? Então minha borneira A tá ligada lá com quase tudo, na borneira C eu não vou ter nada e na borneira B eu vou ter só até aqui, né? Só 4. E depois com o tempo eu vou preenchendo, outros instrumentos eu vou entrando e eu vou entrando para fazer outras funções. Mas só que já entra na caixa totalmente fiada e essa caixa totalmente fiada está vindo aqui para um cross. Esse cross aqui, ó, ele recebe o sinal desse lado aqui, entra na borneira e alinha para os meus cartões de entrada e saída. Então não importa, né, se aqui é entrada, se aqui é saída, ela vai entrar numa caixa de sinais analógicos. Entra aqui e ele faz o cross, ó, esse aqui vai para entrada, esse aqui é saída. Entra aqui nos meus cartões, o meu cartão fala com a minha CPU e a minha CPU fala lá com o meu computador onde está rodando o programa de controle. Como é que funciona isso? Vamos então dar um exemplo de partida desse motor aqui. Então eu tenho esse motor, eu vou partir, vou ligar esse motor. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho então o motor, um intertravamento desse motor. Esse HS é o liga-desliga. Esse HS é o manual automático. O H aqui é de hand, mão. E o S é de switch. Então, ó, o H hand, o S switch. E aqui eu tenho uma YL que é uma lâmpada. Aqui eu tenho um pressostato, né, ó, pressão, switch, né, baixo, pressostato de pressão baixa. E um pressostato de pressão alta. E desse lado aqui, ó, tenho o símbolo de que eu estou entrando dentro de um CLP. Ó. Tudo isso aqui é uma lógica de CLP. Esse símbolo aqui ó, quer dizer que é um CLP. Então, todas essas entradas aqui de contatos, né, entradas e saídas digitais estão entrando aqui. E aqui eu estou vindo lá do meu programa que está na tela do meu computador. Manual, que é um alarmezinho, ó, dizendo assim, ó, você está para manual, você está ligado, você está desligado, você está com defeito e aqui é o botão liga-desliga. Então o que acontece? Primeiro eu digo se eu estou em manual ou se eu estou automático. Né? Se eu vou partir isso manualmente ou se isso aqui vai para uma partida automática. Vai para cá, faz o intertravamento aqui, meu motorzinho aqui, ó, pode desligar pelo intertravamento. Dependendo do que acontece, o meu CLP manda um sinalzinho para cá e fala assim, ó, lâmpada, então acende aí. Ele vai dizer assim, ó, liga pelo campo aí, liga, liguei, ó, tô ligado. Aí o cara fala assim, ó, desligou, ó, tô desligando. Aqui a chavezinha falou assim, ó, pressão alta, pressão baixa, vem para cá, olha, a pressão tá alta, tá baixa. Aqui tá dizendo para mim assim, ó, tô com defeito, não importa o defeito, tô com defeito. O térmico pode ter aberto lá, eu tô com defeito. Então essa aqui é a minha lógica. Então, sendo essa a minha lógica, ela vai ser feita aonde está esse contator, onde está o que parte aqui esse motor? Bom, o que parte esse motor está aqui dentro da gaveta de um CCM. E esse CCM vai estar ligado à minha saída do meu CLP. E o meu CLP recebe informações lá do meu sistema SCADA, né? Do meu supervisório. E ele atualiza a tela do supervisório para todos. Então o meu motorzinho está aqui, ó, aqui em cima. Vamos então aqui. Essa aqui é a parte do comando do motor. Eu tenho aqui um TC, como eu falei para vocês, né? O cabo passa por dentro dele, induz uma corrente aqui, I para I, né? Corrente para corrente, sai 4 a 20 mA e entra aqui numa entrada analógica do meu CLP. Aqui eu tenho o meu disjuntor principal. Quando ele é acionado aqui, ó, ele já atualiza também um canal do meu CLP. Ó. Aqui ele está falando ó, canal e o slot. Ó.
canal e o slot. Então, vamos lá. Ó. A primeira coisa aqui que ele fez, liguei o meu disjuntor, tenho tensão aqui de 380 para ir para o meu motor. Não está partido, o motor não partiu. Mas está aqui, ó. Já tenho tensão aqui. Então ele já vai falar para o meu CLP, ó, já tem o disjuntor fechou lá, hein? Bom, meu relé que vai ser minha bobina de relé que vai ser fechada para o contator, né? Então esse aqui seria o contator principal que vai fechar e fazer com que isso aqui rode. E aqui desse lado eu tenho o meu térmico, ó, a parte do meu térmico, tenho o meu botão liga, tenho o contato de selo, tenho desliga e a bobina, ó, essa bobina é essa bobina aqui. Então o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu partir aqui, que eu fizer meu comando liga desliga, né? Eu estou fazendo uma operação de liga desliga aqui dentro do meu CLP. Então no meu CLP eu tenho um contatinho 2K9, 2K10, 2K9 e 2K10. Se você buscar, ele está aqui, ó, 2K9, né, que está aqui desse lado, e eu tenho 2K10. Então, se esse para partir esse elemento, o meu CLP está partindo esses dois relezinhos aqui. E esses dois relezinhos, contatos dele, ó, liga e desliga, vão ser acionados. Então 2K9 liga, 2K9 aqui liga, ó. Fechou. Fechou o 2K9 aqui, eu tenho tensão aqui. A tensão aqui do 2K11 vai selar aqui o meu circuitinho. Meu circuitinho selado vai fechar isso aqui, né? Então esse aqui é o mesmo que esse. Então ele energizou essa bobina aqui fechou, começa a ter corrente aqui, eu já vou ter leitura de corrente lá no meu painel aqui. Isso tudo está sendo feito dentro da gaveta. Então o contatinho, aqueles dois relezinhos, né, estão aqui montados. Os dois relezinhos que vêm lá do CLP, liga e desliga, né, estão aqui montados, né? Bobina de liga e bobina de desliga estão aqui montados. Aqui é um frontal basculante, né, para gavetas extraíveis. Então eu estou com o comando sendo feito aqui e meus dois relezinhos montados aqui dentro. Então esse comando aqui, ó, está montado aqui dentro. Esse disjuntor aqui, ó, essa haste desse disjuntor, é esse disjuntor principal aqui. Aqui então eu vou receber um sinalzinho, né, para partir o meu liga e desliga. E ele vem para cá, né? Atualiza já a minha tela, ó. Liguei, desliguei, ele atualiza a minha tela aqui. E minha tela vai fazer o quê, ó? Aqui, ó, vai mudar aqui de vermelho para verde, né? Vai ligar ou desligar qual o motor que eu tiver colocado em funcionamento aqui. Que é esse motor aqui. Então ele vai partir esse motor aqui. Aqui nós temos então um exemplo, né, de uma partida, né, aonde eu tenho todos os minhas entradas aqui no módulo de entrada, minhas saídas, inclusive alarmes audiovisuais aqui na minha saída desse aqui, né? Tenho aqui uma lâmpada, né, para dizer que ele está ligado e os botões da lógica aqui para fazer ele ligar ou desligar, que é a parte de força, a parte de comando mesmo está sendo feita aqui em cima, né? E a parte de força está sendo feita aqui. Vamos ver como é que é isso então. Veja, aqui eu tenho uma partida convencional, né, onde eu tenho meu térmico, meu contator, meu disjuntor, né, e o botão liga e desliga. E aqui, esse pedaço aqui seria aquela parte que eu falei que é a parte de potência. E aqui a parte de comando. Aqui nós temos a mesma coisa, né? Nós temos o disjuntor, meu contator, meu térmico. Então isso aqui é a parte de força. A parte de comando está aqui, ó. No meu contator eu tenho vários contatos aqui, né, que são contatos auxiliares. E tenho a parte de contato de força propriamente dito. Então, quando eu fechar lá, eu estou fechando 1, 3, 5 com 2, 4, 6. Então esse aqui, ó, é o contato de força. Já esse aqui, ó, são os contatos auxiliares.
né? Que pode ser o 13 com 14, 31 com 32. A minha saída pode não ser um contator, uma bobina de contator. Pode ser nesse caso aqui, ó, uma solenoide, né? Uma válvula com uma solenoide de cada lado. Ela atua para ação e atua para retorno, né? Eu tenho aqui uma solenoide, né? Y1 e Y2, que na verdade é o Y1 e Y2. A válvula aqui é a mesma, né? Então aqui eu tenho, ó, a solenoide, que é aqui eu tenho a válvula, que é essa válvula aqui. Eu tenho Y1, Y2. O botão que eu tocar aqui faz com que esse cilindro vá para frente. Então, nada mais que eu estou usando lá o meu CLP para fazer comando de movimento de máquina. Aqui eu tenho os disjuntores para colocar lá no painel, né, os disjuntores principais. Como eu falei para vocês, aqui entre os cabos de potência, né, para ir diretamente para o meu motor. Aqui então eu tenho, ó, meu disjuntor bifásico, né, como ele é, né, aqui o símbolo e aqui como ele realmente é. Meu térmico, que eu estou mandando lá para o meu CLP. Meu botão de pulso, contato normalmente fechado. Meu botão de pulso, contato normalmente aberto. Contato de selo, que é feito por esse contator aqui, né? Então, quando fechar aqui, meu contato de selo fecha aqui e mantém tudo fechado. Então, meu botão pode sair da posição, que é o botão de pulso, que ele vai continuar fechado aqui. E à medida que eu quiser abrir meu desliga, né? Eu dou um pulso aqui e ele desliga. Aqui, uma bobina de motor, o meu contator aqui, que é o C1, ó, o C1, um botão desligado, um botão liga, então eu ligo, a corrente elétrica flui por aqui, aqui está fechado, vem para cá, bobina fechou, fecha esse contato, já selou. Então é o meu contato de selo. Aí desse lado aqui, ó, tá? Eu tenho o meu C1 fechando esse contato aqui, que é um temporizador. Então o meu temporizador aqui, ó, vai contar um tempo, né? E vai fazer com que desse lado aqui eu tenha um fechamento pelo contato de tempo dele. Então eu fechei aqui o contato de tempo, eu tenho aqui o contato de C1 também admitindo, né? Então ele admite que fecha aqui, tempo conta, tem um botão B3 aqui que desliga, tem um contator aqui que entra. Aqui eu tenho então minha parte de potência, térmico, o meu contator, minha proteção, né, meus fusíveis de proteção. E aqui eu tenho o meu comando, né, meu liga, desliga, né, meu stop, start, selo, né. E aqui eu tenho minhas lâmpadas sinalizadoras. Aqui eu já tenho um sistema com o disjuntor de proteção, o contator trifásico, o relé térmico, o meu disjuntor de proteção por comando, né, protege meu comando. Aqui a chave seletora manual automático. Se modo automático, vem aqui por uma boia, exemplo, né, uma boia que fecha o meu motor. Se tiver aqui para manual, ele não precisa da boia, fica sem a boia, só fica no liga e desliga normal. E aqui eu teria a tela de atualização de todas essas coisas. Então aqui, ó, o meu CLP ele recebeu uma entrada 420 lá aqui, né, desse transmissor de vazão. Esse transmissor de vazão aqui está dizendo para mim, olha, eu estou com 1023 kg, né? Estou em manual e está passando agora 1025. Então ele está tentando controlar isso aqui, né? Aqui, ó, ele está com uma chave HS dizendo assim, olha, estou fechada, essa chave aqui HS está fechada, uma outra chave HS dizendo aqui que está fechada e vários sistemas de atualização aqui, né, atualizando a situação. Por exemplo, aqui ele está dizendo que está 6,9% de abertura de válvula, aqui, ó, 8,2% de abertura de válvula. Então esse sistema aqui está me comunicando como está a área, os inputs e outputs, e ele vem e acerta aqui a minha tela e me diz, olha,
Teus outputs e inputs analógicos digitais estão assim. E como é que eu chego nisso? Primeira coisa que eu tenho que fazer, adquirir um CLP, é saber quantos contatos eu vou ter digitais, quantos eu vou ter de entradas analógicas, quantas saídas analógicas, quantas saídas digitais. Então vamos ver aqui, ó. Aqui seria um TT, é um cartão de temperatura. Então um cartão de temperatura já é um ponto. Aqui eu tenho a partida de um motor, já é cartão digital. Aqui eu tenho um transmissor de vazão, um ponto analógico. Aqui eu tenho uma válvula on-off, ela é uma válvula que tem uma solenoide, um ponto digital. Aqui outro ponto digital. Aqui eu tenho outro ponto digital. Aqui eu tenho outro ponto digital. Aqui eu tenho outro ponto digital. E aqui eu tenho um ponto de saída analógica, tá vendo? Eu tenho um controlador aqui, então aqui ó, uma saída analógica, uma saída 420. Então aqui eu faço a minha contagem de pontos. Se eu ficar isolar um pouco aquele ponto, eu vou falar o seguinte: bom, aquele ponto que tinha uma solenoide, ele tem uma solenoide e a solenoide eu preciso de um ZSH, que é a posição da válvula aberta, e um ZSL, que é a posição da válvula fechada, porque eu tenho que fazer um intertravamento disso, né? Então veja, quando eu contei aqui, ó, essa válvula, eu contei que tá uma solenoide, uma solenoide, uma solenoide, uma solenoide, uma solenoide, mas na verdade eu tenho que pensar que fora a solenoide ainda tenho esses pontos aqui de entrada, né, lá nos meus cartões de entrada digital, meus contatos secos. E aqui, bom, aqui é o caso que eu tenho um FT, aqui eu tenho um FT e tenho uma extração de raiz, tenho um controlador e tem uma saída. Então aqui ó, eu tenho uma entrada analógica, uma saída analógica e tem um sistema de sintonia lá dentro. Eu vou ter que extrair a raiz, fazer sintonia, controle PID. Então isso aqui ó, eu vou ter que pensar que eu tenho um cartão para fazer a sintonia de malha de PID, um analógico de entrada, um analógico de saída. Controle PID e intertravamento são coisas diferentes. Quando eu tenho controle PID, eu tenho aqui ó, transmissor de pressão, um controlador de pressão, uma saída, né? A saída passa aqui para minha válvula e minha válvula fica modulando, modulando, modulando. Já o intertravamento faz assim, ó, pô, a pressão tá alta, ó, P de pressão, S de switch, H de alta, né? Ó, minha pressão tá alta aqui, hein? Minha pressão tá alta, ó, fazer intertravamento, ó, vou fechar a válvula aqui, ó. Vai para a posição se aberta ou fechada, depende se a válvula for uma válvula normal aberta ou se ela for uma normal fechada. E ele vai cortar o ar aqui e ela vai para a posição de shutdown dela, posição de segurança dela. Entendeu? Então essa aqui é a parte mais importante assim, de entender, né? Que olha, eu tenho o controle PID e tenho o controle de intertravamento. Intertravamento é isso, é atuar para fazer com que tudo caia na posição segura, né? Aqui eu tenho, olha, um LSH, um intertravamento aqui, ó, um intertravamento aqui, um outro intertravamento aqui, mais um intertravamento aqui. Então eu tenho aqui vários pontos de intertravamento para essa malha ficar segura. Chave é um dispositivo que conecta e desconecta, seleciona ou transfere um ou mais circuitos e não é designado como controlador. Relé ou válvula de controle. Chave é aberto manual. O verbo associado à chave é chavear, que é a função executada por chaves. Chave pode ser atuada manualmente, HS, HMS ou automaticamente, FS, LS, OS, TS, ZS. Chave de fluxo, chave de nível, chave de temperatura, chave de posição. Chave é que fornece a lógica para o alarme. A chave pode ser real, física, convencional, né? Que é um pressostato, ou um botão, ou uma chave mesmo, montado no local do processo e ajustado por um instrumentista. Virtual, ela é constituída por blocos lógicos, como nós vimos nas aulas passadas, aqueles blocos lógicos todos, que recebe o sinal de um transmissor real. E aí ela faz a sua lógica e chaveia. A saída da chave é um sinal discreto, não chamar de digital. Como eu falei lá atrás, né? Discreto é discreto. Então a saída da chave é um sinal discreto. Apesar dele estar no meu cartão lá de output digital, né? Ele é um sinal discreto.
Lembrando que digital é um número, é um dígito, é um número grande, né? Chave pode ser substituir o controlador para executar controle liga e desliga. Então aqui eu tenho uma chave. Ó, eu tenho uma chave aqui, ó. O cara está apertando o botão RAND, HS aqui, ele está apertando aqui, ó. E tem aqui um pressostato, que ele não aperta com a mão, né? O pressostato é automático aqui, né? Então a chave manual você está aqui com ela e a automática, que é o pressostato no caso aqui, está aqui fazendo a parte automática. Elemento final de controle é o equipamento que controla diretamente o valor da variável manipulada de uma malha de controle. Então, se eu tenho lá um transmissor de pressão mandando para um sistema de controle PID que está lá no meu CLP e mandando a saída para uma válvula de controle, essa válvula é o elemento final de controle. O elemento final de controle, default, é a válvula de controle, né, com o atuador pneumático. Equipamento que manipula diretamente a vazão um ou mais jatos de fluido de um processo. A válvula de controle não é válvula liga e desliga. A válvula liga e desliga é a válvula on-off. Tá? E também não é uma válvula auto-operada. A válvula auto-operada é uma outra válvula. A válvula de controle ela recebe um sinal 4 a 20 e fica modulando em cima do 4 a 20. Válvula de controle opera com sinal de saída do controlador. No nosso caso, o nosso controlador está dentro do CLP. O uso da válvula de controle manual deve ser limitado à válvula atuada manualmente, que é usada para modular o processo. Ou seja, eu vou lá, aperto um botão e fico modulando o processo manualmente. A válvula requer identificação como instrumento. Então ela vai ser FCV, OFV, OTCV. Então FCV, F é de fluxo. O TCV é o T de temperatura. O LCV, o L é de nível. Então você tem essa identificação como instrumento. Aqui eu tenho válvulas de controle, né? Então essas válvulas de controle estão montadas lá no campo e esse sinal aqui, ó, é um sinal 4 a 20 que está vindo modulado de lá. Aqui ele vai ter ar comprimido, né, entrando aqui nesse posicionador, e o posicionador, a partir do 4 a 20 que ele recebe, vai falar, bom, 4 a 20 é 4 é 3, 20 é 15. E ele joga então a ar aqui em cima da cabeça para ficar modulando essa válvula. Definições de monitor. O termo genérico para um instrumento ou sistema de instrumentos usados para medir ou sentir o status ou magnitude de uma ou mais variáveis com o objetivo de fornecer informação útil é monitor. Ele pode analisar, indicar ou alarmar. Então, o monitor ele tem a função de analisar, no caso de um pHmetro, indicar, no caso de indicador de nível, indicador de pressão, ou alarme no caso de um pressostato que vai lá e fecha um alarme, né? E toca, então lá no meu painel eu vou ter uma lâmpadazinha lá funcionando. A lâmpada piloto indica que existe um número de condições normais de um sistema ou dispositivo. A lâmpada piloto pode indicar a condição anormal quando é chamada de alarme. A definição de relé, né? Relé é um dispositivo cuja função é passar uma informação de modo inalterado ou de alguma forma modificado. Relé é algum dispositivo de computação. Extrair a raiz quadrada, ele está sendo usado como relé, mas na verdade ele é um extrator de raiz. Converter sinais de P ou P para I, ele também tem a mesma função. Então quando você vê assim, ó, YP é um relé, YP pode ser um conversor de I para P, de I para I. Então eu faço Y, né, para dar o meu sinal de relé. E aí eu coloco lá YI, YP e aí por diante. Deve-se usar dispositivo de computação em vez de relé. Ou seja, o relé propriamente dito é aquela função que nós conhecemos lá, né, de fechar chave de bobina. Ferramenta básica para identificar instrumentos, né, são as da ISA. E isso nós vamos ver bem mais para frente. E se o aluno continuar no nosso curso e for até o curso de instrumentação, nós vamos ver com exaustão essa conotação das letras da ISA. Então, só para o aluno ter uma ideia do que seria isso, ó, quando eu tenho a primeira letra A é análise, a primeira letra sendo D é densidade, a primeira letra sendo F é vazão,
L de nível, P de pressão, S de velocidade, T de temperatura e a definir Y, que é o tal relé. A modificadora é a que vem depois. Então, se eu tenho P, D, é diferencial, diferencial de pressão. Eu tenho varredura, que é J, segurança, que é S, momentâneo, que é M, fração, que é F. Tenho modificadores de função, que é nível alto. Tenho funções combinadas e modificadas, que são FC, controlador, indicador de vazão, FR, registrador de vazão, TR, registrador de temperatura, LR, registrador de nível, FIA, alarme indicador de vazão, FIAL, alarme indicador de vazão baixa, FIALL, alarme indicador de vazão baixa, muito baixa, e por aí vai, né? Variável inicializada dá o nome de malha, ou seja, quando eu tenho um FIC junto um FT com um FC com uma FV, eu tenho uma malha. O tag conforme a função e não a construção. Então, quando você faz um tag, né, você faz a função dele, ou seja, FT é diferente de PDT. Então, transmissor de vazão é totalmente diferente de transmissor diferencial de pressão. O tag depende da variável inicializada e não da manipulada. Então não é porque eu estou manipulando pressão para controlar uma vazão que ela vai ser pressão. Não, ela vai ser vazão. Não é porque eu estou usando pressão para manipular uma válvula de nível que ela vai ser pressão. Não, ela é uma válvula de nível. Todas as letras são maiúsculas. Mesma letra pode ser variável ou função. A posição da letra é que determina o seu significado. PS é chave switch de pressão, né? Então, S é switch. Então, switch, que é chave de pressão, PS é chave de pressão. PSV, já o S não é mais switch, é de safety. Então, seria válvula de segurança de pressão. SI é indicador de velocidade, né? Onde o S aí é speed. O TIA é indicador de temperatura com alarme. O AT, já o A não é o alarme. O A se transforma em transmissor de análise. Então aqui nós vimos como nós damos os nomes para essas coisas utilizando a norma ISA. Então os instrumentos todos estão todos contidos dentro da norma ISA. De novo, quando você for lá para a instrumentação, você vai ver melhor isso, né? Aqui para o nosso curso de CLP, eu só quis dar um overview para que quando a gente começar a ver esses nomes lá, você não fique louco, né? Ai meu Deus, o que seria isso? Hoje nós vimos então, desde lá do cabinho até um pouco de tagueamento de instrumentos. Na próxima aula, nós vamos já botar a mão na massa, porque nós vamos começar a fazer os nossos programas. Até lá!